Muito boas-vindas. Nós finalmente chegamos na última parte, no último capítulo da recapitulação da história de Um Mar de Desalmados. Agora, nesse ponto, nós já resumimos quase 30 horas de sessão em 2 horas e meia, mais ou menos, de resumo. Que foi então colocado somente nos seus acontecimentos mais importantes, priorizando o entendimento da história. Mas é claro, para aqueles que desejam explorar, assim como a gente explorou, de forma imprevisível e capturando cada micro momento da história, nós temos a partir do episódio 6 esperando por você, para que você então consiga explorar junto com a gente os mistérios que a operação do grupo de piratas mascarados ainda esconde para os nossos protagonistas, que já desde o início fica claro que não estão nem um pouco isentos dos perigos e do equilíbrio que vai ser quebrado em breve. Nós, agora, a partir desse momento, até esse momento na verdade, resumimos os acontecimentos até o episódio 13. E daqui começamos do episódio denominado Respostas, onde depois do falecimento de Venant, o tritão companheiro de Pomazan, logo após ele receber uma dívida, ele receber os conhecimentos da tripulação dos Filhos do Mar, tritões antigos que tinham sido apagados pela história e em quase sua totalidade mortos. Venant, depois de receber essa consciência histórica e a força que foi passada a ele, logo depois ele morre sem conseguir levar à frente nada do que foi passado para ele. Nenhuma parte do manto que ele acabou de herdar de Daniel, o tritão que o encontrou, que estava esperando por ele, por um tritão que chegasse no arquipélago dos céus. Uma cena de uma tragédia se instaurou e ela motivou a formação de uma aliança. Esses grandes jogadores, essas figuras importantes aqui no arquipélago dos céus, o que deveria ser um refúgio para as pessoas fugindo do controle do governo mundial. O Sr. Williams, o mercador de almas, os piratas mascarados, responsáveis diretamente pela morte do Venant, eles serão cobrados. E o céu novamente será do seu criador, Berne. Nesse acampamento, tanto Berne, quanto Pomazan, quanto Lina, quanto várias pessoas que encontraram eles durante a viagem, estão aqui se aliando diante de um pedido sincero de um mero jovem filho de pescador, um líder de uma comunidade pequena, pobre e isolada do mundo, que agora lidera uma investida contra uma das maiores figuras do submundo. Respostas é o que todas essas pessoas brindaram no fim do dia. Foram descansar, processando todos os acontecimentos, todas as tragédias ou revelações que foram feitas a eles enquanto eles chegavam no arquipélago dos céus. Porém, nós começamos esse resumo indo para um ponto de vista diferente. Que nós ignoramos por um tempo. Nós deixamos de lado por um tempo. E para isso há um motivo. Miss Princess, a filha do almirante de frota da marinha,
que saiu de Marineford em busca de realizar as ambições que o governo mundial, que o Oceano Azul não a deixaria obter. Com seu navio, denominado Pérola Rosa, ela chega até o Arquipélago dos Céus, como foi programado pelos Piratas Mascarados. E ela se dá de cara com a verdade de que sua vinda também foi uma manipulação. E que ela fazia parte de um projeto muito maior. E que as suas ações estavam beneficiando outras pessoas, que apostavam nela como um dos monstros para guiar essa virada dos rumos da história. Toda a vida dela, ela foi manipulada para estar nesse mesmo lugar. E ela, então, querendo satisfações, traça um caminho até a Ilha do Paraíso, onde ficam, além da sede do Mercador de Almas, um palácio no qual estão guardados os tesouros roubados pelos Piratas Mascarados e no qual reside Chorus, a capitã dos Piratas Mascarados. Miss Princess traça um caminho até lá, junto com Jarbas, seu mordomo, seu criado, seu confidente, para que juntos eles possam entender o que está acontecendo, possam cobrar dessa mulher respostas sobre o significado de toda essa jornada que a Miss Princess fez, que ela acabou de descobrir não foi controlada por ela. No caminho até o paraíso, cercado por grandes palmeiras e uma vegetação simples, como se formasse um caminho, uma rota que o convidasse qualquer viajante a seguir até o caminho de cima, até o caminho da Ilha do Paraíso. Porém, esse caminho ele é interrompido. Uma figura encapuzada com uma pele tão pálida, mas tão pálida, que parece ter adquirido outra cor, uma cor que se assemelha à pedra. Olhos totalmente vermelhos. E na falta de um braço, aliás, na falta de uma mão, na sua mão esquerda, sua mão direita, um homem com aparência demoníaca interrompe esse caminho. Ele, de forma confiante, faz um monólogo sobre como a Miss Princess, essa menina que ele vê diante dele, não merece ser uma conquistadora. Ele menciona que tudo que ela ganhou foi de herança e que, dentro do lugar que a história tem para deuses e conquistadores, ela não ocuparia esse lugar. Um discurso completamente fora dos parâmetros de compreensão da Miss Princess. Parecem duas pessoas de épocas completamente diferentes frente a frente. Ele, depois de manifestar sua presença, faz com que tanto Miss Princess quanto Jarbas tenham ilusões de um céu que toma uma coloração avermelhada e que se divide, formando-se uma cratera no meio dos céus, um buraco completamente negro no meio dessa ruptura, que leva a só uma escuridão densa. Os céus começam a tremer. Tanto Miss Princess quanto Jarbas ficam paralisados de medo vendo essa alucinação. Essa figura toca o peito de Miss Princess, faz com que as alucinações dela comecem a piorar e ela sue frio. A adrenalina tome conta do corpo dela. E ele empurra, junto com algumas criaturas que o cercavam, a carruagem que levava a Miss Princess e Jarbas no caminho, na rota até o paraíso. Eles caem para uma rota de acidente que a gente presencia logo no início da sessão de respostas. Essa mesma carruagem que eles roubaram para ir até o paraíso, que eles roubaram do Beco Errante,
uma propriedade do Sr. Williams, o mercador de almas. Nessa cena, ela acorda alguns minutos depois junto com Jarbas, perguntando se tudo o que aconteceu foi um sonho, o que denuncia a realidade daquela figura que eles encontraram. É justamente a cena do acidente na qual eles se presenciam agora. Ela encontra Princess jogada no pé dela, uma carga dessa carruagem que eles roubaram, alguns tesouros e alguns baús com livros. Mas o que mais chama a atenção dela, mais se destaca nessa paisagem, é como se estivesse tentando se aproximar dela por conta própria, uma espada guardada numa bainha, no formato de uma katana, com um cabo cercado por linhas vermelhas. Chama a energia desse objeto, chama a atenção da Miss Princess. Ela pega e leva com ela, junto com alguns tesouros que ela encontrou nessa mesma carruagem. Os dois, depois de se recuperarem e conversarem sobre o acontecido, tentam voltar ao seu caminho, mas são interrompidos por duas figuras que saem do escuro, como se fosse uma paisagem comum de dois ladrões. Porém, eles pareciam querer algo a mais. Duas figuras sujas, de aparência largada, com trapos amassados e aparências insalubres, aparecem diante de Miss Princess Jarbas de forma hostil, mirando a Miss Princess. Parecia que agora eles conseguiam sentir a presença dela de alguma maneira e se atrair pela presença da Miss Princess. Parecia que ela tinha sido marcada. Eles lutam, tanto um pequeno homem que carrega uma lâmina e tem uma movimentação rápida, quanto um grande homem, barbudo e forte, que arremessa troncos de árvore e qualquer construção que ele encontre no caminho para tentar causar medo na jovem, que facilmente derrota os dois com as habilidades de guerreira marcial. Ela, então, junto com Jarbas, matam os dois, as duas figuras, e seguem os seus caminhos. A noite continua com uma nova rota. Agora um caminho íngreme que é enfeitado por um pequeno lago de água azul, não característica desse arquipélago dos céus, e várias árvores com folhas caindo de coloração amarelada. Logo à direita, um monte rochoso, no qual acima mais uma criatura aparece. Um humano de 1,5 metro no máximo de altura, com vestes festivas de um sacerdote e uma máscara feita de ossos. Um pequeno machado banhado a ouro na sua mão esquerda. Ele brada que mais uma foi conquistada pelo Pacto de Medo. Ele fala algo sobre agradar e oferecer sacrifícios para um tal de Deus Gárgula. Ele aponta para Miss Princess como se ele estivesse dando boas-vindas a ela para um culto. De várias coisas que se espera que se podem encontrar à noite, são pessoas perdidas, malucos, psicopatas, criminosos, assassinos, escória da sociedade, que a Miss Princess sabe muito bem. Ela foi ensinada o que fazer com esse tipo de pessoa, com esse tipo de lixo. Ela brutalmente assassina todas as pessoas que ela encontra nesse caminho, que parecem falar as mesmas coisas, filosofar sobre como ela é um novo membro da seita do Deus Gárgula.
Ela, agora carregando sua espada, decepa membros, atravessa troncos e assassina, assassina várias pessoas, levando a mesma mensagem. Deixa uma trilha de corpos por trás. Enquanto ela mata essas pessoas, parece que as manchas de vermelho se anexam à lâmina da katana, que parece mais conectada à energia da própria Miss Princess. Agora, fora de qualquer alucinação, o sol nasce de novo. E a Miss Princess encontra, então, depois de algumas horas de caminhada e de se perguntar se mais malucos atrapalhariam seu caminho, ela encontra o que parece ser a entrada, uma pomposa entrada para a Ilha do Paraíso, separada por uma ponte de pedra. Ela encontra Giselle, uma mulher jovem de cabelos pretos e um arco rosa na cabeça, vestimentas que parecem ser bem antigas, mas cheias de joias, pedras preciosas. Parece ser uma pessoa que está esperando a Miss Princess, ou qualquer outra pessoa que saísse dessa rota. Parece que eles estão se preparando para receber várias pessoas nessa época do ano. As pessoas que foram resgatadas do Oceano do Sul, segundo ela. Ela parece empolgada e simpática, enquanto aparece à direita dela uma mulher carregando 2 pistolas banhadas a ouro e com mais 2 do mesmo tipo, guardadas em seus 2 coldres na sua cintura, e uma aparência completamente destoante, com roupas de couro e um chapéu e óculos escuros e um grande cabelo longo e loiro. Ela coloca uma atmosfera hostil no local enquanto observa a Miss Princess, como se ela fosse uma ameaça. Ela parece estar esperando algumas pessoas chegarem, que logo depois tem a sua presença notada. Quatro pessoas armadas e com ternos, com trajes formais aparecem, seguindo essa mulher loira, como se todos eles estivessem num caminho com pressa. Eles têm um lugar para estar. Eles comentam um pouco sobre como é incomum deixar a Ilha do Paraíso sem 2 pilares ao mesmo tempo. Porém, é uma missão de emergência que precisa ser tratada rápido. Então, todas as pessoas, depois de trocarem olhares com a Miss Princess, deixam o lugar. E a Miss Princess, então, junto com Jarbas, é recepcionado para a Ilha do Paraíso. Um lugar de vegetação rala, mas constante, cercado por várias pequenas cidades, vários prédios altos, porém em pouca quantidade. Uma ilha que dá a impressão de ser um local deserto, cujas movimentações parecem intensas apenas dentro desses edifícios. Um lugar que esbanja silêncio, exceto se você não queira. A Giselle, de forma empolgada, entusiasmada, pergunta a Miss Princess o que ela gostaria de visitar. Assim que a Miss Princess responde, a Giselle toca por alguns segundos nesses edifícios, como se ela estivesse comandando eles a se tornarem o que a Miss Princess gostaria. E eles entram com uma paisagem que engana. Cômodos incrivelmente vastos e variados, na aparência externa de casas simples e pequenas,
ou edifícios grandes, porém velhos e abandonados. Essas cascas disfarçam interiores incrivelmente bem cuidados e que se moldam enquanto cada pessoa, seus próprios desejos, entram nos seus espaços. Isso precisa muda de roupas e vê mais uma vez uma pequena transformação no seu corpo. A sua pele clara ficou um pouco mais escurecida da noite pro dia. Uma marca agora vermelha está na sua mão. Na sua mão direita, um desenho com linhas vermelhas da asa de um animal que se assemelha a um morcego que ela descobre ser de uma gárgula. Está na mão dela como se fosse uma tatuagem recém-feita. Sem mais tempos para perguntas, eles atravessam o paraíso nesse pequeno tour que ela faz apressada pela ilha. Eles passam por um grande vale chamado a Rosa dos Ventos, com 5 edifícios muito altos, os maiores da ilha, que imponentemente se colocam nessa paisagem silenciosa e deserta. Eles passam ao redor, olhando apenas de longe os enfeites dourados que reluzem com a luz do sol conforme ela bate, mas não passam por nenhuma alma viva nesse local, cuja toda a movimentação e toda a vida se mostram pelas janelas desses vários edifícios que parecem conter muitas pessoas dentro e muitas vozes ecoando. Mas ela não tem tempo de pensar sobre nada disso, sobre essa configuração estranha dessa ilha. Ela chega na frente de duas grandes montanhas rochosas, uma placa chique, banhada em ouro também, que diz Monte dos Tesouros Mortos. E ela ouve um grito de uma mulher raivosa, juntamente com outra figura, caindo do topo dessa montanha, gritando o nome do Sr. Williams, perguntando quanto mais tempo ela terá que esperar. Chorus, a mulher da máscara vermelha, seguida por um homem de cabelos brancos com uma voz grave, que parece ter uma postura muito mais amistosa, muito mais elegante. Ele mesmo tendo feito o mesmo movimento de pular do topo de uma montanha rochosa e caído no chão, sem se preocupar nem um pouco em se machucar, ele faz isso de uma forma graciosa, enquanto Chorus arregaça o chão e faz crateras aparecerem no chão que ela aterrissa. Essas duas figuras de energias opostas dão de cara com a Miss Princess, que é guiada pela Ilha do Paraíso. Logo quando a Miss Princess pergunta algo de forma informal e desrespeitosa para a mulher de máscaras vermelhas, ela pergunta o que ela quer com ela e debocha do jeito que a Miss Princess sempre fez. A mulher já exibe a projeção de raios negros no ar. Seu haki do rei faz com que a Miss Princess ajoelhe, e quando ela está prestes a executar a jovem, ela é alertada por Baiza, um homem gracioso que está atrás dela, sobre a identidade dessa menina. Ele informa que essa é a filha do almirante de frota que eles estavam esperando, junto com a horda de chegados do South Blue. Parece ser uma clara distinção entre impulsividade e razão dessas duas figuras. E ela então, Chorus, a mulher da máscara vermelha, se retrata, coloca a força Miss Princess de volta de pé, dispensa Giselle e manda um recado para o Sr. Williams. Indignado, pergunta quanto mais tempo eles terão que esperar
até o festival acontecer, até a Horda chegar no paraíso, e que ela não aguenta mais esperar por muito tempo. Mas espera, fica no pé da montanha rochosa, espera as duas irem embora, enquanto Giselle também vai, assustada com a presença dos dois. Chorus e Princess então passam a conversar e andar pela Ilha do Paraíso. Elas parecem ter muitos assuntos pendentes a resolver. Chorus revela tá a caminho para encontrar uma seita, um culto que parece estar se escondendo em algumas ilhas do Arquipélago do Céu, dentre elas o Paraíso. Ela parece ter ódio dessa ideia, ódio da ideia de pessoas acreditando em uma entidade maior para salvá-las. Ela parece ter ódio de pessoas que depositam sua força em outro ser e não nelas mesmas. E ela diz: são pessoas que entenderam mal a ideia que elas vão pagar por isso. Ela diz que pretende encontrar esse charlatão. As duas então se colocam num caminho para tentar descobrir onde estão localizados os membros dessa seita, enquanto Chorus responde impacientemente as perguntas de Miss Princess, os questionamentos dela sobre as razões dela ter sido levada até ali, até esse arquipélago das nuvens. Chorus, ela olha para o grande rio que divide a Ilha do Paraíso e ela fala, como se fosse óbvio, de que a princesa é uma peça para colocar o Oceano Azul de cabeça para baixo, e de que todos os passos tomados até agora foram para isso, e que isso vai acontecer uma hora ou outra. Só que para isso, ela, Miss Princess, todas as pessoas que foram levadas até os céus têm que se tornar monstros, porque eles vão ser tratados como monstros quando eles descerem pro Oceano Azul. Eles vão ser criminosos, eles vão ser caçados. E eles precisam ser os monstros que vão chamá-los, que vão denunciá-los como. Senão, não vão sobreviver. Ela parece determinada. A mulher de máscara vermelha fala naturalmente, como se a vida a vida de todas as pessoas que elas feriram, que elas forçaram a segui-las até o Arquipélago dos Céus, tivesse somente esse propósito. O propósito de reverter as marés da história no Oceano Azul. Ela, a mulher de máscara vermelha, Chorus, não fala em enigmas. Ela fala como se estivesse num diálogo interno, irritado com a própria presença. Ela fala como se ela estivesse falando na própria mente, de forma perturbada, de forma irritada, como se ela não tivesse tempo de explicar mais nada, como se tudo tivesse óbvio e que eles não tivessem mais tempo para esperar, para perder, para desperdiçar, que o assunto era urgente. Enquanto elas conversam sobre isso, elas adentram então um caminho montanhoso. Passando por ele, depois de algumas horas de caminhada, dão de cara com o vale do berço do desejo, aquele que contém uma das árvores do desejo, um pinheiro gigantesco de mais de 60 metros de altura e com folhas brilhosas, se estende diante das duas. Miss Princess ainda não sabe o significado desse pinheiro, mas Chorus parece saber. E do lado dessa grande árvore, um pequeno acampamento com vários barracos construídos, parece de forma rápida e provisória, se coloca ali, escondido, à margem, cercado por várias pessoas encapuzadas de vestimentas simples e sujas, que parecem
incrivelmente concentradas em orar, ajoelhadas para uma estátua de uma gárgula que se projeta à frente deles. Elas parecem ter encontrado um culto. Quando tentam falar com qualquer uma dessas pessoas, elas não respondem. Elas parecem estar num estado mental completamente fora dessa realidade. Enquanto elas se concentram o máximo que elas podem, com até força, enquanto elas fazem esse sinal, em se comunicar com essa estátua. Coro se irrita. Ela fala que pessoas fracas como essas não vão ter mais lugar no novo mundo. No mundo que vai ser colocado de cabeça para baixo. Parece fazer com que ela se coce. Chorus, ela fecha o seu punho até que ela mesma se machuque. Ela tira a sua espada das costas e faz um massacre dessas pessoas que não conseguem se comunicar, que não conseguem se levantar, não conseguem se defender. Elas só aceitam ser mortas. Ela fatia membros. Ela empala. E ela fere de todas as formas possíveis essas pessoas, de forma irritada, destruindo totalmente esse barraco. Miss Princess antes consegue falar com um deles antes de ser morto. E ele menciona que o Deus Gárgula está vindo para coletar os frutos da sua maldição. Sem entender, a Miss Princess se junta a Chorus nesse massacre. Crava sua espada no peito desse jovem que olha para ela com pavor, enquanto as suas roupas características do culto são manchadas de sangue. Investigando o lugar, Miss Princess encontra vários pergaminhos que mencionam uma religião muito antiga, milenar, originada de ilhas que eram frequentemente atacadas por piratas e que, nos seus portos, construíram estátuas de gárgulas para assustar qualquer criminoso que pudesse aportar e pensar fazer mal à ilha. Com o passar dos anos, as pessoas se juntaram ao redor dessas estátuas e rezaram para que as gárgulas afastassem, amedrontassem para longe qualquer um que pudesse fazer mal aos seus lares. Eram tempos sombrios de caos, onde os piratas dominavam o mundo, onde o governo mundial não conseguia manter a ordem e que a segurança e a vida das pessoas, seus tesouros, estavam à mercê do caos, da sorte, do acaso. Então, o culto do Gárgula se instaurou. O Deus Gárgula é aquele que causaria o pavor no coração de seus inimigos e o protegeria, caso você o alimentasse com seu próprio mito. Ainda, mesmo depois da leitura desses documentos, existem poucas respostas. Até que uma sombra, no meio dessa leitura, se projeta no morro um pouco à frente desse barraco. O mesmo homem encapuzado que causou o acidente de Princess de Armas. Ele se encara essa cena e ele parece fugir. Chorus e Princess o alcançam. Então se começa uma luta. Chorus perguntando, exigindo respostas dessa figura encapuzada, mostrando o nojo desse charlatão que engana as pessoas a dedicarem sua fé e a desistirem da sua própria força para acreditarem nele. Puxa sua lâmina e é devolvida com um golpe da própria lâmina desse homem encapuzado, cercada por uma luz vermelha de cor de sangue. As duas lâminas se chocam e, como resultado disso, raios negros sobem ao ar e dividem as nuvens. O céu parece cortado ao meio. Uma dimensão de poder muito acima está à frente da Miss Princess, que se coloca nessa batalha e que, apesar de ser arremessada violentamente,
e receber golpes que tiram completamente o fôlego dela e quebram parte das suas costelas. Ela luta, querendo se livrar dessa marca que tá no seu corpo agora. Ela, junto com Chorus, derrotam o Homem Encapuzado. Um golpe da Chorus, que agora parece completamente enlouquecida depois de ser machucada, isola completamente a figura misteriosa e faz uma cratera dividir o chão ao redor delas. Chorus, sem conseguir controlar sua força, faz com que esse homem desapareça. E agora ela parece completamente instabilizada. Ela olha para Princess numa postura hostil também. E ela parece irritada. Ela fala que as pessoas amaldiçoadas pela religião do Gárgula são somente aquelas que eles acreditam poder amedrontar. Deus Gárgula, segundo as crenças, se alimenta do medo das pessoas marcadas, que antes eram os piratas que tentavam aportar nessas ilhas. Eram marcados pelo Deus Gárgula, e o medo fazia com que eles enxergassem os maiores pavores, que o suor frio tomasse conta dos seus corpos e eles fossem embora. Miss Princess era alvo disso. A Chorus parece olhar com desprezo para ela. Mesmo na sua máscara, ela consegue sentir o desprezo. Chorus fala: do que você tem medo, boneca? Ela força a Miss Princess a se ajoelhar e olhar para essa árvore dos desejos e fala: se você tem tanto medo, se você precisa tanto de respostas para agir, então por que você não pede por salvação também? Um cenário de execução estava se planejando, estava se instaurando nesse ambiente já de massacre. A instabilidade mental de Chorus agora parece ameaçar a vida de Princess também, que olha para a árvore e de forma descrente deseja que a Chorus seja arremessada dali, seja tirada dali. Prontamente, a árvore cumpre esse desejo. Galhos grandes e muito numerosos saem do chão como raízes e empurram Chorus com muita força, fazendo com que ela colida nos montes rochosos, centenas de metros atrás, com uma explosão. Porém, Chorus também parece ter tido um desejo, olhando para a árvore. Ela desejou por respostas. Esses mesmos galhos que empurraram Chorus começam a tocar na Miss Princess, fazendo com que ela durma e seja levada para outro lugar. O desejo por respostas também foi feito, e assim ele será cumprido. Princess é levada para um cenário de floresta, no qual ela encontra Bernie, o velhinho, o criador desse arquipélago. Pergunta para ele 5 questões que a assombram. Ela pergunta sobre a sua espada, que ela descobre se chamar Sodoka, a lâmina sedenta. Bernie menciona que Princess, ao usar a espada e ao sincronizar sua energia com ela, fez um acordo com o espírito que tem dentro dessa lâmina amaldiçoada. Ela precisa continuar alimentando a espada sedenta com mais sangue, senão o espírito que está dentro da espada vai se alimentar da própria vitalidade de Princess. Bernie, o velhinho, o idoso, o criador dessa ilha, com uma atitude de uma criança, assustada e ingênua, parece se apavorar com a presença da Princess. Ele parece sentir uma presença assassina e hostil.
Ela pergunta sobre o Sr. Williams. Ela pergunta sobre a trajetória que ela fez até aqui. E por fim, ela faz uma questão sobre Chorus. Quem ela é? E o que está acontecendo com ela? Qual é a da capitã dos mascarados? Essa pergunta, que nem mesmo o Benny parece ter resposta, mas a árvore que ele criou sim, os levam para uma outra paisagem. Os dois são teletransportados imediatamente para uma cidade bem urbanizada, com um chão de pedra se estendendo ao redor deles e vários monumentos, vários edifícios grandes e muitas pessoas caminhando ao redor deles. Eles foram teletransportados para uma memória do reino de Gizli. Como menciona uma grande placa ao redor deles, aliás, à frente deles, na entrada do reino, onde um grande gigante que carrega um escudo com o nome do reino. Aqui parece ter segredos, parece ter as respostas sobre quem é Chorus. Benny sente a presença hostis nesse lugar. Ele pede para que a Princess o proteja. Ela coloca a mão na sua espada, assente, e os dois vão juntos explorar essas memórias. Agora eles são fantasmas dentro desse lugar. Mudando o nosso ponto de vista, nós voltamos aqui no ponto onde nós terminamos o nosso último resumo. O acampamento. O acampamento daqueles que brindaram por respostas e se aliaram numa iniciativa contra o mercador de almas, contra seus contratos de lealdade. Enquanto a noite se passava, Jack e Ishu saíram, deixaram todos os companheiros que descansavam e que conversavam sobre os acontecimentos e saíram, gastando todos os recursos que eles encontraram no beco errante, tiraram de lá, para uma noite entre inventores. Nome do episódio 15.5. Os dois conversando e se entendendo e construindo juntos, compartilhando técnicas para construir apetrechos e armas juntos, e conversando sobre seus próprios medos, se abrindo. Dão de cara uma paisagem de floresta, uma paisagem escura, vários ossos e carcaças de animais mortos. Eles procurando matéria-prima para suas ideias e seus projetos de construtor, dão de cara com uma horda de tigres que parecem expulsá-los do local. E do outro lado da floresta, eles dão de cara com mais uma ameaça da noite, que foi avisada a eles para não ser explorada. A noite dessa floresta parece guardar uma criatura ainda pior. Um lagarto de 15 metros de comprimento. Parece assustar até mesmo os tigres. Ele, rapidamente, parece querer testar a sobrevivência dos dois viajantes construtores. Então, uma batalha se inicia, no qual Jack, ao chamar os tigres de medrosos e querer comprovar a sua coragem, a sua presença, faz novos aliados. Jack, Ishu e o bando de tigres lutam junto contra essa criatura que parece não fazer sentido, mesmo dentro da realidade que eles estão agora. A noite dessa floresta parece guardar muitas coisas além disso. Eles lutam juntamente com os tigres. Eles vencem essa ameaça. Ishu parece ter uma visão de herói de Jack agora. O Ishu, ele admitiu estar assustado, apesar de ser a pessoa mais enérgica e mais entusiasmada na tripulação do rato, recém-formada. Ele diz que ainda sente muito medo, afinal de contas ele foi uma pessoa que foi traída, foi abandonada e seu propósito foi retirado. Ele não tem mais vida para voltar lá no Oceano Azul. E ele diz que tudo isso assusta ele.
Mas olhando o Jack, ele parece olhar um ídolo. Ele se espelha, ele se inspira. E ao vencer essa ameaça, os dois parecem ter criado um laço que não existia antes. Logo depois dessa vitória, eles são interrompidos pelos passos altos e atrapalhados de um gigante, esbanjando em seus 18 metros de altura e sua força física bem forte, sua aparência física bem forte, com uma aparência bem idosa também, e portando um arco e flecha gigantesco nas suas mãos. Ele diz que estava observando a luta. Ele diz que parece que fica procurando por viajantes na floresta e diz que precisa da ajuda de alguém que tenha asas. Ele agradece a oportunidade. Ele se apresenta como Heidi, o gigante do Templo do Trovão, o maior inventor dentre todos os gigantes. De forma convencida, ele pede agradecimentos até por salvar a vida dos dois viajantes, o que nunca aconteceu. Ele definitivamente é mais uma presença que perdeu a sanidade ao longo dos anos. Um acordo aqui é feito. Heidi oferece ajuda com os projetos que os meninos têm e oferece proteção. Em troca, Jack irá fazer um favor para ele. Um favor que só alguém com asas pode fazer. Alguém que eles estão procurando há muito tempo. Talvez por curiosidade, talvez pela oportunidade mais uma vez se apresentar de se fortalecer, o que Jack jamais recusa, mesmo em troca de maldições. Os três saem da floresta escura e entram numa ruína que parece ter sido transformada numa loja de apetrechos tecnológicos. Uma loja de ferramentas e de armas, no qual eles conhecem Eli, um homem de 3 olhos, com vestimentas bem modernas, com colete cinza e roupas de tecido jeans. Uma pele negra, sem rugas, uma pele bem jovem, com 2 olhos azuis e 2 próteses robóticas como mãos. Ele parece ter uma presença suave enquanto conversa com um dos grupos que parece ter escapado do Baile das Máscaras junto com Pomazan, Jack e Venant. Um grupo que também parece estar atrás de algo que os mascarados tirou deles. Os mascarados tiraram deles. Eles encontram o Beco dos Inventores, uma loja feita para concorrer com o Sr. Williams na venda de apetrechos e armas para proteger a sobrevivência de seus clientes. Seu público-alvo: viajantes que se perdem à noite pelas florestas perigosas do Arquipélago do Céu. Jack encontra essas pessoas e as reconhece como do Reino Torino. Esses compradores, esse grupo que revela estar procurando Rony, um dos membros dos Piratas Mascarados, que parece ter roubado vários livros e várias ferramentas, vários objetos preciosos para eles, da sua grande biblioteca sobre medicina. Jack sabe que eles vêm de uma ilha com uma medicina super avançada, talvez a mais avançada do South Blue. E ele pede ajuda desses estranhos, para que eles possam ajudá-lo com seu problema com a Joke, a 3 olhos da sua tripulação, que parece estar fornecendo contra a própria vontade imagens da sua visão para o controle de uma marinheira que fez experimentos com ela no passado. Joke, assim como Jack, é uma cobaia. São 2 cobaias que por coincidência se encontraram no meio do caminho, e isso só se descobriu recentemente. A instabilidade emocional da Joke parece estar afetando sua própria saúde e talvez dê a ela perigo de morte.
Ele pede ajuda das pessoas para que eles examinem a sua amiga. E eles, em troca, pedem que ele os ajude a procurar e a atrair esse mascarado, que parece se irritar com a presença de humanos na floresta e com o mal que esses humanos podem fazer ao ambiente, as feras desse ambiente. Eles aparecem com 2 grandes ursos mortos, como se tentassem chamar a atenção desse mascarado ao violar o seu território, porém ainda não tiveram sucesso. Jack, sem dormir, lava o seu rosto e faz mais esse acordo, mas agora não em troca de poder, em troca de ajudar uma cobaia assim como ele. Esse grupo então se apresenta a Jack e eles, conversando, deixam Ishu, o gigante, e Eli, na promessa de que Jack voltará para cumprir também o acordo que ele fez com a dupla carismática de vendedores. Ishu fica, Jack vai junto com o grupo nessa caçada. Eles passam a madrugada inteira nessa aventura sem nem perceber, enquanto eles conhecem rostos diferentes, únicos e com diferentes motivações na floresta à noite, no acampamento, assim que amanhece. Ou seja, ao mesmo tempo, uma visita inesperada acontece. O acampamento amanhece enquanto Omazan é acordado com a presença de Torun, o homem que derrotou a ele e Venante. Acompanhado por 4 outras pessoas que ele não reconhece. Torun é o Pilar do Sul. Ele não os matou até lá por um propósito. E ele parece estar aqui para conversar. Eles foram encontrados. A resistência contra o mercador de almas foi encontrada. Só Lina e Bernie estavam acordados até então, assustados por terem sido encontrados e com a presença opressora desses cinco indivíduos. Omazan, por pedido de Torun, acorda todas as pessoas do acampamento. E surpreendentemente, esses visitantes oferecem a todos café da manhã com cereais colhidos de uma terra próxima. Eles todos parecem fazer questão de sentar e de conversar. Aqui, um debate intenso se faz. Torun, esse homem grande e musculoso, com mais de 2 metros de altura e com uma lança nas suas costas e com um olhar tranquilo, já com mais de 40 anos de vida, ele se abre e honestamente pergunta a todos se eles já acreditaram em alguém tanto que eles dariam qualquer coisa para proteger essa pessoa e a apoiariam em tudo. Alguns, como Rato e Omazan, encontram uma semelhança nisso. Um debate acalorado acontece enquanto todos se reúnem na fogueira. Omazan parece incrédulo com as palavras de Torun. Ele parece um homem de fé e acredita fielmente que o Sr. Williams está fazendo o que é necessário para o mundo ser livre de novo. Ele menciona que se a sobrevivência das pessoas não for testada, elas nunca vão encontrar sua força, que elas vão sempre viver em correntes impostas pelo governo mundial, que as pessoas já não percebem mais suas correntes, mas elas estão acorrentadas e que elas precisam que alguém faça com que elas entrem em desespero e tenham que encontrar sua força. Só assim o mundo vai ser livre de novo. A proposta, a operação do Sr. Uller junto com os mascarados de roubar o tesouro das pessoas, atraí-las, feri-las, para que elas sejam forçadas
a agir por conta própria, a buscar a justiça pelas próprias mãos. E assim se transformam em criminosas. Criminosos mais fortes pela base da vingança, do ódio. E que desse jeito encontra a liberdade. Rato e Pomazan discutem a partir do ponto em que Rato entende, respeita, reconhece o ponto de vista de Torun. Pomazan, depois que Torun tocou no ponto da morte do Venant, para provar seu ponto contra Pomazan, o jovem filho de pescador ele perde a calma e fala para Rato que ele não entende porque ele nunca perdeu alguém tão importante. Rato toca no seu colar, lembra do seu passado próximo. Num surto de fúria, faz com que várias árvores ao redor entrem em combustão. Fala que ele sabe sim o que ele está falando, mas que os valores de Torun têm que ser entendidos. Rato percebe a fé que Torun sente pelo Sr. Williams. Uma fé poderosíssima que pouco se encontra pelo mundo. Mas a tensão é feita. Pomazan faz uma proposta: que Torun use sua força de vontade para uma coisa melhor. Se junte a eles para derrubar o Sr. Williams, para conseguir a liberdade de todas as pessoas que foram presas por contratos de lealdade com ele, e que eles juntos vão até o Oceano Azul e encontrem o tio do Venant, porque é essa a promessa que ele fez. Pomazan reconhece em Torun alguém que tem uma força de vontade muito forte para lutar pelo que acredita. Após todas as pessoas terem café da manhã juntos, agora o clima de discussão acabou com qualquer amistosidade, com qualquer diplomacia, que parece ser o modo de agir do Mercador de Almas. O Pilar do Sul e sua equipe agora encaram esse acampamento de resistência, de investida contra o Mercador de Almas. Torun é forçado a fazer uma contraproposta. Lina traiu o contrato que ela fez. Ela conseguiu o poder que o Sr. Williams ofereceu para ela, cedeu para ela, e ela não cumpriu com sua parte do acordo. Em vez de conceder a sua lealdade ao Sr. Williams, ela fugiu. E ela deve voltar e pagar a sua dívida para que as coisas sejam perdoadas. Ela é agora parte dos Mercadores de Alma. E todas as pessoas desse acampamento estão convidadas pelo Sr. Williams a desafiar os mascarados ou a cumprir qualquer promessa que forem. Porque o Sr. Williams vai descer ao Oceano Azul e vai enfrentar a marinha do jeito certo. Mas para isso, ele não pode ser enganado, ele não pode ter sua autoridade removida por uma traição. O café da manhã no acampamento termina. Uma discussão começa. E com essa discussão, uma batalha se inicia também. Pilar do Sul contra a aliança feita no acampamento. Pomazan diz que vai retirar o Arquipélago dos Céus das mãos do Sr. Williams e entregá-lo de volta a Bern, o verdadeiro dono. Torun explica toda a trajetória, todo o acordo que o Sr. Williams fez com Bern, e sobre como o projeto de Bern não deu certo, e que o Sr. Williams, somente a partir do momento em que o Sr. Williams tomou um comando do Arquipélago do Céu, as pessoas conseguiram defender a sua liberdade. As pessoas pararam de ser fracas, que elas começaram a encarar os perigos de novo, e que elas começaram a ter força de novo para proteger a sua própria sobrevivência. Essa luta deixou cicatrizes nos dois lados, e ela terminou com a maioria das pessoas desse acampamento desmaiadas,
com todos os membros dos Piratas Disco, inclusive Claire, lutando contra a morte. Torun é um usuário exímio de hackeamento, e a força de vontade dele para defender a bandeira que ele tem parecia sem limite. A sua equipe mostrou habilidades específicas e poderes que eles também receberam do Mercador de Almas, para tentar cumprir essa primeira missão e impressionar a pessoa que para quem agora eles devem sua lealdade. A luta foi intensa e eles quase conseguem levar a Lina embora, mas os poucos conseguem se manter de pé. Carly, Joke, Will, Rato e Pomazan conseguem impedir Torun e toda a sua equipe. A luta termina, mas com o cenário agora devastado. Uma grande cratera se dá no meio desse acampamento. Várias rochas que estavam no centro da fogueira, que servia para atrasar o avanço de qualquer criatura que estivesse cercando. O Pilar do Sul, junto com toda a sua equipe, foi poupado. Eles se recuperavam enquanto Pomazan conversava com o único que restou, consciente da equipe do Pilar do Sul. Logo depois, Torun acorda. Eles conversam. Pomazan pede de novo para que o Torun reconsidere e que seja parte deles. Pomazan vê em Torun uma lealdade que ele gostaria de ter para ele mesmo, de ter seus companheiros. O Torun, ele não se desculpa, ele não abaixa a cabeça. E depois que a sua equipe vai embora, deixando todas suas armas para trás como um sinal de respeito por quem os derrotou, Torun fala que precisa de tempo, porque ele dedicou a maior parte da sua vida para essa bandeira, e que agora ele percebeu que por ele ter perdido, a bandeira que ele defendia não era forte o suficiente, e que ele precisa de tempo para observar no conflito que vai ir por aí qual bandeira se prova a correta. As novas ou as que ainda tentam se manter no poder. As que estão nascendo ou as que já estão consolidadas. Ele diz que vai observar de perto o desenrolar desse confronto e que espera notícias do Pomazan. Ele entrega um diário de bordo seu, com várias páginas, como talvez se fosse um pedido de desculpa ou simplesmente uma oportunidade de alguém que ele admira de conhecê-lo melhor. Ele dá um aperto de ombros para Pomazan, se despede dele, mencionando que a morte do Venandi simplesmente significava que ele estava disposto a morrer para continuar nessa jornada, nesse caminho com Pomazan. Uma despedida com lágrimas, principalmente do Pomazan. Torun se distancia. Ele cumprimenta Rato e diz que cicatrizes que agora estão tanto em Rato quanto no Will são sinais de sobrevivência. Com isso, Torun se distancia. A figura de Torun, Pilar do Sul, ou como ele foi conhecido antes na vida, simplesmente um criminoso sem qualquer convicção. Agora, esse homem de mais de 2 metros de altura caminha numa paisagem deserta, se afastando do acampamento. Um homem agora que caminha sem rumo,
derrotado. Sem nenhuma certeza e também agora, por enquanto, sem mais ter uma bandeira. E é aqui que a gente encerrou o episódio de número 17. Despedida entre sobreviventes. Depois dessa batalha, depois da queda de um dos 5 pilares do Sr. Wings, o Pilar do Sul. Sobrando, ainda existem o Pilar do Leste, o Pilar do Oeste, o Pilar do Norte e o Pilar Central. 5 pilares, um para cada oceano, sustentam a organização que é o Mercador de Armas. Uma organização liderada por Sr. Williams, um homem que faz contratos, vende meios, vende armas e meios para a sobrevivência. Entre frutos do diabo ou mesmo proteção para aqueles que estão dispostos a ceder a sua lealdade para ele. Ele parece ter algum objetivo final. Ele quer enfrentar a marinha do jeito certo, como ele menciona. E nisso está inclusa a política de pessoas ligadas a ele pela lealdade, pela dívida. Dessa forma ele parece formar um império. Porém, o primeiro pilar desse império caiu nesse acampamento de conhecidos que se aliaram pelo pedido de Pomazan, pela súplica de Pomazan. E sem nenhuma morte nessa batalha, por pouco, os derrotados saem. Um sentimento de mútuo de admiração, sobretudo entre Toru, Pomazan e Rato. Sobreviventes que poderiam muito bem ter escolhido o mesmo lado, se a vida permitisse isso. Vendo suas semelhanças, os dois lados dessa batalha saem e se distanciam, para quem sabe um dia se encontrar de novo. E aqui também Kate encerra a última parte da nossa recapitulação da campanha. Ela foi bem longa, mas eu quis colocar detalhe e ênfase em todos os detalhes, para que vocês sintam o máximo possível o quão impactante todos esses acontecimentos foram para cada um de nós que estamos construindo essa história. Agora, nós seguimos a nossa campanha já a partir do episódio 18, denominado Fantasmas. Nós continuamos vendo por onde essa luta, protagonizada por sobreviventes, vai continuar nas próximas sessões. Obrigado.